Paz do Senhor para todos, irmãos. Graças a Deus estamos alegres por estarmos aqui. Mais uma vez louvamos a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de poder estar participando de mais um congresso das mulheres da Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, e desta feita escalado pelo pastor presidente para trazer uma reflexão para todos os que aqui estão. Quero, portanto, agradecer primeiramente a Deus por Ele nos dar este privilégio, esta oportunidade, e também agradecemos de coração ao nosso pastor pela confiança de nos dar este espaço de tempo para falar a palavra de Deus neste púlpito. Eu quero, inicialmente, citar para os irmãos um texto que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 21, parte B, que diz assim: estou todo assombrado e tremendo. Amém? Está na Bíblia, viu? 3 razões porque estou assombrado e tremendo, irmão. Primeiro, porque ontem o pastor Amós, o evangelista Amós, lembrou uma palavra dita aqui pelo pastor Moutinho, que quem fala, quem prega, quem ensina, quem fala a palavra, está falando de Deus na presença de Deus. Então, Deus está aqui para ouvir tudo que vou falar acerca dele. Essa é a primeira razão. Segunda, que não é fácil falar a palavra, e no tempo central é mais difícil. Os irmãos sabem, por mais que a gente queira ser forte, mas a gente descobre que é fraco, que realmente é difícil, é muito peso, tanto a presença do pastor, dos pastores e toda essa grande multidão que aqui está. E terceiro, pelo assunto, porque falar de santificação, de santidade, não é fácil, porque não basta a gente citar textos e trazer significados de palavras, que quando nós falamos um assunto dessa natureza, automaticamente o Espírito Santo vai falando profundamente com a gente, e a gente vai olhando para a palavra, como já foi dito, e vai se colocando como que diante de um espelho, e a gente se sente realmente pequeno para falar este assunto. Falar da santidade de Deus não é fácil, irmãos, porque Deus é tão santo. Eu estava observando hoje as 3 vezes que Deus, ou 4 vezes que Deus manifestou de forma mais intensa a sua presença, não suportaram. Deus apareceu a Moisés no monte, como os irmãos sabem, e houve aquela situação difícil que eu citei agora, o que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo, por causa da visão, daquilo que Deus estava mostrando. Em Daniel, capítulo de número 10, nós encontramos também quando o Senhor se revela a Daniel, e ele caiu prostrado, porque foi uma presença muito poderosa de Deus ali. E vemos também em Apocalipse, quando Jesus apareceu a ele, ele disse a mesma coisa: quando vi, caí a seus pés, devido à glória, à santidade de Deus. Então isso mostra realmente que Deus é santo, que a sua glória é indizível, inexplicável, é muito grande, e nós realmente somos pequenos. Mas foi-me dado o tema para falar nesta tarde, e eu quero trazer uma palavra para os irmãos. Acredito que Jesus será glorificado nesta palavra. O tema que a mim foi confiado foi buscando a santificação na palavra. Muitas coisas que anotei aqui, eu já ouvi, tanto ontem à noite como hoje, mas eu estarei falando para os irmãos algumas coisas importantes acerca deste assunto, que acredito que será de edificação para todos nós. Como já ouvimos, tanto ontem, através do evangelista Amós, eu não assisti a primeira aula, hoje ouvi a segunda, participei da segunda com o pastor Simas, e vimos a definição de santificação, santidade, santíssimo. Então nós vamos mais adiante
para ganharmos tempo. Já vemos também sobre alguns aspectos da santificação e quero simplesmente passar rápido por este tópico, falando da santificação no seu aspecto passado, presente e futuro. Não vou me deter porque quero chegar mais adiante. No aspecto passado já foi falado que todos nós estamos em Cristo. Então a pessoa que não é salva, ela não é considerada, à luz da palavra de Deus, uma pessoa santa, porque ela está em uma outra posição espiritual, em uma outra dimensão. Por essa razão, ela não é salva, mas não é santa. Mas quando esta pessoa aceita a Jesus como Salvador, ela é transportada do atual reino que se encontra para um outro reino, que é o reino do Filho do seu amor, como está em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Então, esta nova posição que a pessoa passa a assumir, dá a essa pessoa o direito de ser chamada de santo ou de santa, porque esta pessoa agora está em Cristo. Como diz 2 aos Coríntios, Paulo escrevendo no capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, todas as pessoas que aceitaram a Cristo podem ser chamadas de santas por conta da posição que a pessoa se encontra. Se os irmãos estão entendendo, digam amém. Amém. O segundo aspecto da santificação é a santificação progressiva. É a condição de vida que nós estamos levando diuturnamente, a nossa vida com Deus. Essa situação atual que nós vivemos é chamada de santificação progressiva. Na santificação passada, que é a posição, todos os crentes estão em um mesmo nível. Na santificação passada, todos estão no mesmo nível. É a santificação posicional. Na santificação progressiva, há diferença. Há crentes mais próximos de Deus e há crentes mais distantes de Deus. Nós não estamos todos em o mesmo nível de santificação, porque aí depende da comunhão pessoal de cada um de nós em relação a Deus. Aqueles que buscam mais, que oram mais, que se purificam mais, que se distanciam mais do pecado e se aproximam mais de Deus, automaticamente esses estão mais próximos e têm a sua vida de santificação em um estágio mais elevado. Os irmãos estão entendendo? Amém? Amém. Muito bem. Em terceiro lugar, esta santificação progressiva, ainda passando aqui, esta santificação progressiva, como o próprio termo já descreve, ela é crescente, ela é gradativa, não é uma santificação no que diz respeito a um estado de perfeição, mas a um processo de melhoramento, de aperfeiçoamento. Então, nós estamos vivendo essa situação. Nenhum crente, irmãos, ele deve desanimar, porque ele sente que ainda não agradou a Deus como deveria agradar. Os irmãos ouviram o que eu disse? Nenhum crente deve ficar frustrado, desanimado, deprimido, ou querer deixar a igreja, porque ele não conseguiu ainda alcançar este alvo. Entendeu? Porque se a gente for olhar dessa maneira, a gente vai desistir. Nós temos que entender que nós estamos na mão do oleiro, ele está trabalhando. Diga amém por isso. Na vida dos que estão aqui me ouvindo, com todo respeito a todos, nenhum aqui que está me ouvindo, nenhum dos irmãos está em estado de perfeição. Porque estando aqui, está no processo. Então, se você está no processo, não desanime por alguma coisa que você entende que não conseguiu alcançar. Com esta palavra, eu não estou estimulando os irmãos à prática de pecado nem de coisas erradas. Eu estou falando o outro lado da moeda. Porque o diabo, ele é astuto.
E às vezes o fato do crente não conseguir alcançar certa posição na vida de santificação, o inimigo pode querer acusá-lo e desanimá-lo com o intuito de fazê-lo voltar ao pecado e ao mundo. Mas não desanime, Deus está trabalhando. A Bíblia diz em Filipenses 1:6, aquele que em vós começou a boa obra vai aperfeiçoar. Pode ficar certo que Deus não vai desistir de você. Tem algum lixo ainda na vida, tem alguma escória, Deus vai trabalhar. Este congresso, Deus está usando desde ontem, vai ser assim até o final, trabalhando, moldando, tirando as escórias, para que a gente possa se aproximar cada vez mais da sua palavra e da sua vontade em relação a uma vida de santificação. Amém? Então ela é progressiva, ela não é um estado no sentido atual, ela é progressiva. O pregador disse em Provérbios 4:18, ele disse, porque o caminho do justo, observe, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. O dia não amanhece assim, uma explosão, não, vai amanhecendo aos poucos, sim ou não, irmãos? Sim. E aos poucos, está tudo escuro, mas de repente vai clareando aos poucos, até que a gente olha, está tudo claro. Assim também é a nossa vida de santificação. O dia está amanhecendo. Diga amém por isso. Ainda vemos em Apocalipse capítulo 22:11, a Bíblia dizendo o seguinte, acerca da santificação progressiva. Diz assim, o texto em Apocalipse 22:11, diz assim, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo? Quem é santo, seja santificado. Está vendo aí? Se santifique mais. Então, esta é a santificação progressiva. Em 2 Coríntios 13:18, Paulo disse que nós somos transformados de glória em glória. No Salmo 84, a Bíblia diz que a gente vai de força em força. Amém, irmãos? E lembrando daquela visão profética de Ezequiel, capítulo 47, a gente pode fazer uma aplicação para a santificação progressiva. Os irmãos lembrem que o homem mediu 1000 côvados e a água deu aonde primeiro? Nos artelhos. As irmãs cantaram nesse instante aí. Depois mediu mais 1000 côvados e a água deu aonde? Nos joelhos. Depois mediu mais 1000 côvados e a água deu no tórax. E depois ele não teve mais como ir a pé, teve que nadar. A vida cristã, espiritual, mais precisamente na questão da santificação, é assim também. Não é bom quando alguns crentes, por inexperiência, às vezes exigem que um novo convertido ele esteja no mesmo patamar de maturidade de um crente que já tem 10 anos, 20 anos na igreja. Porque pode levar a pessoa ao naufrágio da fé, pelo fato da pessoa se sentir como que ainda não é crente. O dever nosso é ir ensinando aquela pessoa para que ela também vá crescendo, vá amadurecendo e vá galgando posições mais elevadas na sua vida de santificação. Amém, irmãos? É assim que a palavra de Deus nos ensina. É claro, nunca concordando ou entrando em acordo com o pecado, mas sendo tolerante com aquela pessoa, buscando o amadurecimento, o crescimento, o desenvolvimento de sua fé, para que ela possa chegar à estatura que deve chegar em relação à sua vida espiritual. A santificação, no aspecto futuro, é aquele aspecto da santificação onde o crente estará, não mais em uma simplesmente posição ou
em um processo, mas em um estado de perfeição, não atingindo nunca a perfeição de Deus. Como já foi dito aqui, a santidade em relação a Deus é inatingível, mas existe aquele estado de santidade em que não há mais nenhum resquício do mal na vida do servo de Deus. E isto nós alcançaremos por ocasião da redenção do nosso corpo, como está em Romanos capítulo 13, versículo 11, quando Paulo diz: olha, irmãos, a nossa redenção está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, quando passarmos pelo processo de transformação que se dará por ocasião do arrebatamento da igreja, tanto para aqueles que morreram e irão ressuscitar em um corpo glorioso, como nós que estivermos vivos por ocasião daquele dia, desse acontecimento. Quantos estarão naquele dia vivos? Quem estará vivo naquele dia? Diga amém. 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 Os irmãos têm uma fé muito grande. Eu não sei. Mas amém. Devemos respeitar a fé dos irmãos. Então, aqueles que estiverem vivos serão transformados. Aí daí por diante, irmãos, estaremos em um estado de perfeição. Não teremos mais nada que venha ameaçar a nossa comunhão com Deus, porque estaremos com Ele para sempre, diz o apóstolo no versículo 18 do capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses. Eu quero mostrar aqui aos irmãos alguns conceitos bíblicos, alguns termos que aparecem na palavra de Deus, alguns versículos que falam de forma direta ou indireta da santificação. Então nós encontramos, os que têm a apostila na página 17, nós encontramos, além do termo santificar, como está em 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, nós encontramos também algumas expressões como amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, conforme Mateus 22:37. Encontramos também irrepreensíveis, 1 aos Tessalonicenses 3:13, está se referindo à santificação. Aperfeiçoando também está se referindo à santificação, aperfeiçoando a santificação, 2 Coríntios 7:1. Também encontramos em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. A palavra utilizada aqui por Paulo é a palavra metamorfose, que fala de mudança, de transformação. É aquele processo que acontece com a lagarta, que ela deixa de ser uma lagarta feia, andando e fazendo medo a todo mundo, e passa agora a ser uma borboleta bonita, que sai voando. Então é isso que o apóstolo está dizendo também para nós em relação à nossa vida de santificação. Ele diz: transformai-vos. Ainda encontramos a palavra sinceros e sem escândalo algum. Aqui também fala da santificação, conforme Filipenses 1:10, 2 e 15. Mortos para o pecado, em Romanos 6:2. E encontramos também para viverem, diz ele, para servirem a justiça para a santificação, Romanos 6:19. Depois ele diz, o apóstolo João disse: guardamos os seus mandamentos. Todos esses textos que eu estou citando falam de santificação. Vencer o mundo fala de santificação, 1 de João 5:4. Transformados de glória em glória, como já citamos, desenvolvei a vossa salvação. Há pessoas que pensam que o fato dela ter vindo ao culto, aceitou Jesus como Salvador, já está tudo resolvido. Não, está resolvido, claro, do ponto de vista do pecado e da salvação está, porque a pessoa está perdoada, aceitou a Cristo como Salvador, seus pecados foram cancelados, Jesus a justificou, ela é salva. Mas ela agora precisa desenvolver sua salvação, mostrando que ela é salva por meio de uma vida consagrada a Deus, uma vida dedicada ao Senhor. Amém? Há muita gente assim, que pensa: eu já sou crente, já fui na igreja, eu já sou crente, eu já levantei minha mão, eu já fui à frente, já dobrei o joelho, a igreja já orou por mim.
Tudo bem, se a pessoa aceitou a Cristo de coração, realmente consciente do que está fazendo, ela está salva, mas ela precisa agora dar seu testemunho de vida cristã. E esse testemunho vem através de uma vida de santificação. Amém, irmãos? Amém. Escute bem o que vou dizer. Não foi dado a nenhum de nós o direito de ver quem são aqueles que estão escritos no livro da vida. Observe bem, nenhum de nós teve o direito de ver quem é que está escrito lá em cima, no livro da vida. Eu só posso me responsabilizar por mim, e você só pode se responsabilizar por você, sim ou não? No aspecto que eu estou dizendo, sim. Porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, eu não posso dizer que o nome do irmão está no céu. Ele deve sentir isso. Ainda que eu pense que ele está, ele deve ter essa certeza. Agora, veja, irmãos. Não foi dado a gente o direito de ver os nomes dos que estão escritos no livro da vida. Mas a gente pode conhecer. A gente pode mais ou menos entender, perceber aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida. E de que maneira a gente pode entender isto? Através da vida de santificação daquela pessoa. Amém? Se a gente vê uma pessoa que é salva e vive longe do pecado, busca a Deus, adora a Deus, serve ao Senhor com temor, não vive na prática da murmuração, não vive caluniando, não vive em prostituição, até onde nós percebemos, a gente pode dizer, é uma pessoa salva, é uma pessoa que tem um nome escrito no céu. Sim ou não, irmãos? Porque a vida da pessoa está dando testemunho a isso, a gente, para que a gente diga isso. A Bíblia diz em João 1:12, que 11:12, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Esse é o testemunho da palavra. Mas em Coríntios, 2ª carta 5:17, vem o testemunho da vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Se uma pessoa diz que aceitou a Jesus, mas as coisas velhas não passaram, a gente não pode entender que essa pessoa tem o nome escrito lá em cima. Mas se a gente vê na pessoa uma mudança radical de vida, a gente pode entender que aquela pessoa realmente é salva e tem seu nome escrito no livro da vida. Amém? Então é muito importante a prática da santificação, a vida de santificação de cada um de nós. Então são vários termos que aparecem, que identificam a santificação. E esses termos, todos que nós lemos aqui, através dos versículos citados, eles apontam para a necessidade de termos uma vida santificada. Já foi dito aqui pela manhã que nenhum dos deuses existentes, eles exigem de seus seguidores santidade, mas o nosso Deus exige. A santificação tanto é uma exigência de Deus para nós, como é também uma necessidade nossa. A palavra de Deus mostra essas verdades. Eu quero ir mais adiante e falar sobre os agentes da santificação. Em 1 Tessalonicenses, a Bíblia diz que Deus é um agente santificador. Ele santifica. Ele é aquele que aperfeiçoa e que santifica seu povo. Em Hebreus 10:10, a Bíblia diz que Jesus também nos santifica. Ele desenvolve esta atitude em nós. O Espírito Santo, em Romanos 8:13, também ele opera. Em 1 Coríntios 6:11, ele opera a santificação na vida do crente. 1 de Pedro 1:2, 2 Tessalonicenses 2:13. O Espírito Santo, ele age em nossa vida, nos levando a ter uma vida de santidade. Isto também, e isto acontece, irmãos, por meio da fé. A fé também é um meio santificador. Tudo que acontece na vida do crente deve ser por fé. Quem diz amém? Amém. Tudo que acontece na nossa vida deve ser por fé.
A gente vai pregar, deve pregar com fé. Vai orar, deve orar com fé. Vai cantar, deve cantar com fé. Amém? Vai buscar a Deus, deve ser com fé. E se deseja alcançar a santificação, deve buscá-la também através da fé. Está escrito em Atos 26 e 18. A palavra fala isso. E também a santificação, ela vem a nós por meio da nossa união com Cristo, a nossa comunhão com Ele. Isso faz com que a gente desenvolva uma vida de santificação. A gente pode ver naquela alegoria que Jesus faz em João capítulo 15, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aí ele diz no versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Aí ele diz, estou em vós e vós em mim. Então, essa união, essa comunhão nossa com Cristo, faz com que a gente tenha uma vida santificada. Amém, irmãos? Observe bem, um crente que tem sua vida de comunhão com Cristo, ele não consegue viver na prática do pecado. Se a pessoa tem uma vida de comunhão com Cristo, ela não consegue viver na prática do pecado. Porque se ela está andando com Cristo, ela está vivendo com Cristo, ela está em comunhão com Cristo, Cristo vai fazendo com que essa pessoa, ela vá se libertando, vá abrindo mão de tudo aquilo que compromete a sua comunhão com Ele. Os irmãos estão entendendo? Por essa razão, eu vou dar um exemplo aqui prático. Eu não quero que nenhuma irmã, nenhum irmão fique chocado comigo. Mas eu tenho que ser fiel, como disse ontem o irmão Amós, ser fiel à palavra. Então, por essa razão, é inadmissível uma mulher cristã, eu quero me dirigir agora especialmente às irmãs, é inadmissível uma mulher cristã, uma serva de Deus, que procura desenvolver sua vida espiritual, sua vida de comunhão com Deus, ela viver prostrada na televisão assistindo novela, irmão. Porque Deus não deixa, é impossível qualquer crente, ele está assistindo qualquer coisa e o Senhor não dizer a ele, eu não estou gostando, eu não estou de acordo. A vida de comunhão da pessoa, em casa, por exemplo, eu tenho 21 anos, vou completar de casado, não é de idade é menos, agora de casado eu já tenho 21, amém, irmãos? E nesses 21 anos de casado, eu já sei o que a minha esposa gosta e o que ela não gosta. E ela sabe o que eu gosto na nossa vivência diária, em todos os aspectos, e o que eu não gosto. Do mesmo jeito é a nossa vivência com Jesus, irmãos. A gente vai se aproximando de Jesus e vai andando com Ele todos os dias. A gente vai entendendo o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Eu não consigo entender. Eu respeito se a pessoa disser, quando eu digo respeito, eu não estou dizendo que aceito. Eu respeito se a pessoa disser assim, olhe, pastor Hélio, eu tenho uma certa fraqueza na minha vida que não consigo vencer, assistir determinada coisa. Agora, eu entendo a pessoa dizer que tem, porque ela está consciente que tem e que aquilo é errado. Agora a pessoa dizer, eu não entendo porque é errado. Eu não aceito porque é pecado. Irmãos, a Bíblia diz que nós temos a unção do Santo e sabemos tudo. O meu sogro aceitou Jesus 2 horas da manhã, embriagado, cheio de cão, de coisa ruim. Aceitou Jesus no mesmo dia, pela manhã, às 6 horas da manhã, ele abriu mão de um montão de coisas, sem nunca ter ido a culto de doutrina, sem nunca ter participado de culto nenhum. O Espírito Santo que entrou nele foi dizendo, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, e ele foi abrindo mão. A nossa união com Cristo automaticamente promove a nossa santificação. Amém, irmãos? E se a gente persistir em algum mal que Jesus rejeite, a gente fica com vergonha, a gente fica decepcionado com Jesus. Se a gente pudesse se esconder para Ele não ver, é assim ou não é?
por causa da nossa comunhão com Ele. Quem tem comunhão com Ele aqui? Diga amém. Todos nós, acredito que todos nós temos. Precisamos melhorar, aperfeiçoar esta comunhão. Então, é uma forma, é um meio de desenvolver a santificação, é a nossa comunhão, a nossa união com Cristo. Somos santificados também pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, todos conhecem: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o sangue de Jesus nos lava, nos purifica, nos santifica, nos limpa. Está escrito também em Hebreus 9,14, quando o apóstolo ali diz que se o sangue de touro e de uma novilha que era posto sobre uma pessoa purificava aquela pessoa, quanto mais o sangue de Jesus, que pelo Espírito eterno. Então, o sangue de Jesus, ele limpa, ele lava, ele purifica. Por isso, o crente deve se libertar de pecados do passado. Eu me refiro a acusações de Satanás. Se a pessoa cometeu terríveis pecados lá atrás e aceitou a Jesus como Salvador e aceitou de coração, confessou seus pecados a Jesus, arrependeu-se e mudou de vida, depois de você tratar seu assunto com Deus, eu estou me referindo à vida antes da pessoa conhecer a Jesus, amém? Não estou me referindo a pecados depois que a pessoa aceitou a Jesus, estou me referindo lá atrás. E então essa pessoa aceita Jesus, mas continua a acusação na sua mente, no seu coração. Você precisa se libertar disso, confiando na eficácia que há no sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele é suficiente para nos lavar de todo o pecado. Amém? A pessoa não pode estar servindo a Jesus e presa a pecados da vida passada, de maneira nenhuma, irmãos. De maneira nenhuma. Quem serve a Jesus tem que estar livre, tem que estar solta, não pode estar presa, amarrada em nada. É tanto que Jesus, quando precisou daquele jumento, ele mandou dizer, ele disse aos seus discípulos: vocês vão a certa aldeia e quando chegar lá, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado, desataio. Quem serve a Jesus não pode estar amarrado, tem que estar livre, livre para servir, livre. Amém? Livre na consciência. O sangue de Jesus purifica. Somos também santificados pela correção, que dificilmente se trata desse assunto aqui, mas é uma verdade bíblica. A correção divina. Quando Deus castiga, açoita, corrige um crente, dentre outras finalidades, Deus tem a finalidade de promover naquela pessoa a santificação, ou produzir, ou realizar a santificação. Deus usa muitos meios para nos santificar. Eu já disse que Ele é o autor da santificação, toda a Trindade. Falei de vários outros meios ou agentes da santificação, mas encontramos aqui também a correção divina. Eu faço questão de ler esse texto em Hebreus, capítulo 12. Diz assim, 12:10, carta aos Hebreus: porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, completem agora. Olha aqui, sabe o que é que acontece? Existem pessoas na igreja que Deus fala por meio da palavra, Deus usa outros e outros meios, buscando aquela pessoa para uma vida de santificação, mas às vezes a pessoa tem um coração endurecido. Aí Deus pode até usar o sofrimento, o castigo, a repreensão, para que aquela pessoa se aproxime de Deus,
E às vezes a pessoa, como usa dizer no andagem popular, não vem pelo bem, aí vem pelo mal, no sentido positivo aí da palavra, porque é um mal que vai promover o bem na vida da pessoa. Então Deus pode usar, por exemplo, uma enfermidade, Deus pode usar uma tempestade na família, Deus pode usar um problema na vida financeira, Deus pode usar qualquer outra coisa que se caracterize um sofrimento, e aquilo ali, na força da aflição, a pessoa vai buscar a Deus. É bíblico isso aqui. Amém? Veja no Salmo 119, versículos 67 e 71. Veja o que diz a palavra. Não significa que todo sofrimento, toda coisa que a gente passa nesse aspecto, seja Deus promovendo a santificação, mas em alguns casos sim. Em alguns casos pode ser Deus trabalhando na vida, no caráter da pessoa, buscando a pessoa para estar mais perto dele. Salmo 119, 67. Vamos ler, irmãos? Diz assim: antes de ser afligido, andava como? Mas agora, antes de ser afligido, andava, mas agora guardo a tua. A gente pode dizer o seguinte: antes de ser afligido, eu nem me preocupava com uma vida de santificação, mas agora minha preocupação é ser santo. O sofrimento, a aflição, o castigo, a repreensão. Eu quero dizer que várias pessoas que me ouvem aqui agora, neste momento, eu tenho convicção do que estou dizendo, se aproximaram mais de Deus depois que Deus trouxe essa pessoa por meio de certos sofrimentos. Tem irmãs aqui que não queria se aproximar de Deus, de jeito nenhum, mas Deus fez desencadear uma tempestade na vida e ela correu para os pés de Jesus, foi buscando. E hoje é uma bênção. Amém? 71, versículo 71, como é que diz? Foi-me bom ter sido para que aprendesse os teus estatutos. Então, irmãos, nós temos aqui o sofrimento, o castigo, a repreensão como um meio que produz santificação. Que não haja necessidade disso, né? Que a gente possa aprender a ser santo com os ensinos que estão sendo dados aqui, para que não haja necessidade de Deus castigar ninguém, repreender ninguém, para que a gente venha a ser santo, de forma nenhuma. Amém, irmãos? Então vamos mais adiante. Nós temos aqui a santificação, ela se alcança em parceria entre Deus e o crente. Tanto Deus me santifica, como também eu me santifico. Tanto Deus santifica a igreja, como a igreja se santifica. A santificação não é uma obra divina de imposição. Deus não impõe a santificação, a santidade na vida de ninguém. Deus convida a pessoa para a santificação, é um chamado de Deus. Sabia que há 3 chamadas de Deus na vida do homem? Eu digo um homem no sentido geral. Na vida da pessoa, há 3 chamadas. Por exemplo, Deus chama os pecadores para serem salvos. Em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso é uma chamada para salvar? É um chamado para a salvação. Agora veja, Deus não chama os pecadores para a santificação. Deus chama os crentes. Os pecadores são chamados para serem salvos, mas os crentes são chamados para serem santos. 1 Tessalonicenses 4:7 diz que nós fomos chamados para santificação. Como é que Deus vai exigir de um pecador lá fora que ele seja santo, se ele não conhece nada sobre isso? Deus chama a gente para a santificação. Amém? E a terceira chamada é para o serviço. Deus chama os pecadores para a salvação, Deus chama os salvos para a santificação,
E Deus chama os santos para o serviço, para o trabalho. Toda pessoa que deseja servir a Deus, ser útil na casa de Deus, deve ter uma vida santa, uma vida de santificação. Amém? Por isso que não pode ser de forma nenhuma considerada aceita uma pessoa que vive na prática do pecado e servir a Deus, servir no ministério, servir na igreja, cooperar com o pastor no círculo de oração, cooperar numa campanha evangelizadora, cooperar num trabalho. Uma mulher, uma pessoa que tem uma vida leviana, não pode. Quem quer servir deve ser santo, deve buscar a santificação, deve ser uma pessoa que se preocupa com a sua vida de comunhão com Deus. Amém? Então Deus chama os pecadores para... Vamos lá. Deus chama os pecadores para a salvação. Deus chama os salvos para a santificação. E Deus chama os santos para o serviço ou para o trabalho. Amém. Então a santificação, ela não é uma obra impositiva, mas ela acontece na nossa vida em parceria entre Deus e nós. A gente vai cooperando com Deus nesse processo de melhoramento da nossa vida. A palavra de Deus mostra isso em vários textos. Eu quero ler um texto aqui, 2 Timóteo, capítulo 2. Vejamos o que diz aqui o apóstolo Paulo. 2 Timóteo, capítulo 2. Ele diz o seguinte: versículo 20, ele diz: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para... Olha aqui para mim, por gentileza, irmãs. Eu quero fazer uma pergunta aqui com todo respeito às irmãs. Quantas irmãs desejam ser usadas por Deus? Levante a mão. Todas as irmãs. Sabe o que é que vai fazer com que cada uma das irmãs seja um vaso para a honra? Diz aqui, olha: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra. Se liberte. Se liberte de tudo que impede de que a irmã seja um vaso de honra na casa de Deus. Faça um exame pessoal, um exame introspectivo, e procure descobrir onde estão as coisas que comprometem a sua vida com Deus, e vá abrindo mão dessas coisas, vá buscando a graça de Deus, vá se submetendo ao Senhor. E a irmã cada vez mais será um vaso de honra na casa de Deus. Amém? Será vaso para a honra. Aí diz: santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para quê, irmãos? Para toda boa obra. Se a pessoa se purificar, Deus não vai purificar a pessoa a pulso, não. Deus não vai pegar a pessoa como um pai que pega uma criança e diz: fique aqui, você não sai daqui, e fica segurando ele. Deus não faz isso. Deus convida, Deus ensina, Deus fala, Deus mostra, Deus diz o que quer, Deus diz os seus projetos, os seus planos, onde Ele quer colocar a pessoa, Ele vai convidando. Amém? E às vezes Ele mostra em sonho ou visões, e a pessoa vai passando a ter conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Aí Deus diz: se você abrir mão de tudo isso, eu vou fazer com você o que estou lhe mostrando. Nós precisamos fazer isso. Cada um de nós precisa fazer isso. Amém, irmãos? Buscar, tirar, abrir mão de qualquer coisa que comprometa a nossa vida com Deus. Eu já citei em outra ocasião aqui o Salmo 29. O Salmo 29 tem uma expressão muito interessante que encaixa nessa realidade do que estou dizendo. Vejamos o que diz aqui o Salmo 29. Versículo 1. Diz assim:
Dai ao Senhor, ó filho dos poderosos. Dai ao Senhor o quê? Glória e... Como é que se dá força para Deus? Da glória a gente sabe que é tributar a Ele todo louvor, adoração, admiração, majestade, enfim, toda glória. Mas para dar força, Ele é o autor, Ele é a fonte do poder, o poder é dEle. Ele mesmo diz, como é que se dá força? É uma simples explicação. É como que se o crente chegasse para Deus, escute bem, e dissesse, Senhor, faz de mim um vaso em tuas mãos. E Deus dissesse a ele, me dê força para eu fazer. Mas que força seria essa? Seria condição, me dê espaço. Que poder para Deus fazer, Ele já tem. Mas Ele quer condição, caminhos que Ele possa agir. Deus me usa, me dê força. Deus me encha, me dê força para fazer isso. Os irmãos estão entendendo? Dai ao Senhor glória. É muito fácil a gente dar glória, mas às vezes dar força não é. Porque para a gente dar condição para Deus agir na nossa vida, a gente tem que abrir mão de muitas coisas que há em nós, irmãos. E nós queremos muito de lá, mas muitas vezes não queremos abrir nada da nossa vida, não queremos abrir mão. Mas Senhor, Tu vai mexer nisso aqui. E Deus quer mexer, Deus quer que você abra a mão. É a história daquela menina que já contei em outras ocasiões, que pôs a mão dentro da garrafa e não conseguia tirar de jeito nenhum. Não conseguia tirar a mão da garrafa, até que chamaram seu pai, e quando seu pai viu, disse, tem que levar para o médico. E pega uma menina para levar para o hospital, para ver o que fazia para tirar a mão. Mas o pai percebeu que na brecha da mão havia uma moeda dentro da mão dela. E ele pensou, se ela soltar essa moeda, a mão sai. E disse para ela, minha filha, solta essa moeda que a sua mão sai daí com facilidade. Ela disse, mas se eu abrir a minha mão, minha moedinha cai. Aí o pai sabe o que fez? Encheu as duas mãos dele de moeda e disse, se você soltar essa, eu lhe dou essas daqui. Eu quero dizer aqui nesta tarde que Deus está com as mãos cheias de moeda e dizendo, se tu abrir mão dessa moeda, abre mão disso aí, eu vou encher tua vida, eu vou encher tuas mãos, eu vou te encher de bênçãos, de vitórias. Às vezes a pessoa fica, irmão, preso, às vezes a besteiras. E Deus quer fazer tanta coisa, e a pessoa ora e jejuma, e está travado, não abre o caminho, a porta fechada, mas Deus está dizendo, me dá força nessa tarde para eu agir, me dá condição, abre mão disso aí. Diga amém por isso. Deus não age de forma impositiva, Deus age em parceria. Vamos mais adiante, para a gente ganhar tempo. Os propósitos da santificação. Os irmãos estão percebendo que eu estou pulando algum tópico, porque já foi tratado, e eu entendo que foi bem tratado esses assuntos já. Os propósitos da santificação. A santificação, ela distingue o crente do mundo e no mundo. Se há uma coisa que faz a gente ser diferente das pessoas do mundo, é a nossa vida de santificação. Sim ou não, irmãos? E existe crente que se aproxima tanto de Deus na sua vida de santificação, que fica parecendo Deus. Lembra de Eliseu? Lá em Sunem, passava para lá e para cá, para lá e para cá. Até que um dia uma mulher, a sulamita, disse para seu marido, eu tenho percebido que esse homem que passa aqui é um santo homem de Deus. Eu estava lendo um livro há poucos dias, e naquele livro contava-se a história de um missionário que foi para a África e trabalhou em uma tribo africana por muito tempo. Depois ele foi embora, retornou, se não estou enganado, à Inglaterra. E depois de um tempo, outro missionário, depois de alguns anos, outro missionário foi trabalhar naquela tribo.
E quando aquele missionário começou seu trabalho de evangelização, aí começou a falar de Jesus. Foi contando como era Jesus, quem era Jesus, e falando de Jesus, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou curando a todos os oprimidos, porque Deus era com ele, e foi mostrando. Aí um velho se levantou no meio da tribo que estava reunida e disse: pastor, a gente conhece ele, a gente conhece Jesus. O irmão ficou assim admirado. Vocês conhecem Jesus? A gente conhece, ele morou aqui há anos atrás. Esse homem que o senhor está dizendo aí, ele viveu com a gente, ele morava aqui com a gente. Ele tinha todas essas qualidades que o senhor está dizendo, ele tinha também. Então foi esse daí que morou aqui. Aquele missionário primeiro, irmãos, ele tinha uma vida de tanta comunhão com Jesus que ficou parecido com Jesus. Muito semelhante a Jesus. Será que a gente está parecendo com Jesus, irmãos? Deus permita que sim, mas ainda há tempo para a gente se aproximar dele. Enquanto estivermos aqui, podemos melhorar a nossa imagem e ficar mais parecido com ele. Eu acredito que até o final desse congresso, Jesus vai ter muitos crentes aqui parecidos com ele. Amém? Parecidos com ele na sua vida pura, parecidos com ele na sua vida de oração, parecidos com ele na sua vida de humildade, de simplicidade. Amém, irmãos? Porque há muitas coisas que a gente pode parecer com Jesus. A Bíblia fala da humildade dele em João 13:15. Ali a gente pode parecer com ele. Da sua vida em relação a como enfrentar o sofrimento. A Bíblia fala em 1 de Pedro 2:21, que ele nos deu um exemplo padecendo em nosso lugar. Ali mostra também sua vida de humildade. Fala em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então ali mostra a sua vida de humildade. Enfim, sua vida de lágrimas, de oração. Fala em Hebreus, a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 5 e 7, que nos dias de sua vida, ele padeceu com lágrimas, súplicas e orações. A gente pode parecer com Jesus em muitas coisas. Se não pudermos parecer fisicamente, podemos parecer no seu caráter, na sua vida de santidade. Amém, irmãos? E o mundo conhece, viu? E a igreja também. O mundo conhece, a igreja também conhece. Quando um crente, ele vive pertinho de Jesus. Diga amém por isso. Eu conheci um missionário que eu acho que ele ainda vive. Ele vivia tão perto de Jesus, eu estou dizendo vivia, estou me referindo à época que eu conheci, que um dia ele estava vindo da África para o Brasil. Deus deu a ele 9 aviões, ele gastou 9 aviões na obra missionária na África, e um dia ele estava retornando, ele e seu piloto, e quando foi chegando no Rio Grande do Sul, houve um problema lá, e o avião começou a cair, e de repente o avião caiu em um Pantanal. Quando o avião caiu, ele olhou assim e ficou triste e disse: mas Jesus, eu pensava que tu gostava de mim e tu nem gosta de mim, Jesus. Aí a gente ficou assim admirado, porque se fosse eu tinha dado um culto de ação de graça, que eu não tinha morrido. Sabe o que foi que ele disse? Ele disse: Jesus, eu pensei que eu já ia estar contigo, eu pensei que tu já ia me chamar. E ele disse isso de coração. Quando eu vi o avião cair, ele disse naquela reunião, quando eu vi o avião caindo, uma alegria entrou na minha alma, porque eu fiquei pensando, eu agora vou estar com o meu Senhor. E de repente não fui. Irmãos, isso é comunhão, irmãos. Comunhão tão estreita que ele se sentiu assim alegre, porque já estava indo para lá. Eu teria dado um culto de ação de graça, irmão, porque não tinha morrido. Mas é assim. Não é? Isso depende muito dessa comunhão, dessa aproximação com Jesus. Então a santificação, ela nos distingue no mundo e do mundo. Amém? É inadmissível um crente ser parecido com uma pessoa do mundo no seu viver, no seu vestir, como já foi falado aqui, no seu proceder. O crente não pode viver uma vida semelhante
aos que vivem no mundo. Um homem crente tem que ser diferente de um homem que está no mundo, que não é crente. Uma jovem crente, ela tem que ser diferente de uma jovem do mundo. Uma mulher crente tem que ser diferente de uma mulher que está no mundo. Ela não pode ter a aparência do mundo, ela tem que ser diferente. Ela tem que se identificar com Cristo, com a sua palavra. Amém, irmãos? Então não pode, em hipótese alguma. E temos a santificação no antepenúltimo tópico. A santificação nos dá ousadia diante de Deus. Uma outra coisa importante que faz parte dos propósitos da santificação é que ela nos dá ousadia diante de Deus. A gente sabe que Deus não ouve ninguém pela santificação da pessoa em primeiro plano, não. Tudo que Deus faz na nossa vida é por misericórdia. Amém, irmãos? Mas não podemos negar que um crente de vida, de comunhão com Deus, ele agrada a Deus, e Deus muitas vezes atende a oração daquela pessoa pela vida de comunhão que aquela pessoa tem com Ele. A santificação faz com que a bênção seja liberada, faz com que a oração receba a resposta precisa, a vida de comunhão da pessoa com Deus. Já foi citado aqui em Josué 3:5, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, quando nós nos santificamos, há uma probabilidade muito maior de sermos ouvidos em nossas orações. Se a pessoa vive uma vida de rebeldia, Jesus até disse que Deus não ouve a pecadores, mas aqueles que temem a seu nome. A pessoa vive uma vida de pecado, uma vida de prostituição, uma vida de imoralidade. Eu estou me referindo crente. Crente vive uma vida de imoralidade, uma vida de pecado, de desobediência, de rebeldia. Aí essa pessoa vem para a igreja com a cara lisa e vai orar. Deus vai ouvir essa pessoa? De maneira nenhuma. Para que esta pessoa seja ouvida e aceita a sua oração, ela tem que iniciar a sua oração com uma confissão e arrependimento profundo. Amém, irmãos? Confissão e arrependimento profundo, para que Deus trate primeiro da comunhão dessa pessoa com Ele, e depois Deus pode sim tratar daquilo que a pessoa está lhe pedindo. Então a santificação, irmãos, é um elemento que nos dá condição de chegar diante de Deus e de pedir a Deus e rogar de Deus aquilo que nós precisamos. Agora, irmãos, a palavra de Deus, concluindo com este pensamento, este tópico, a palavra de Deus é o agente principal nesse aspecto para nos santificar. Tudo que a gente precisa saber sobre santificação, nós vamos encontrar na palavra de Deus. Amém? Na palavra. Em João 17, Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Escute bem, o seu nível de comunhão com a palavra de Deus determinará o seu nível de santificação. Se você vive 1 quilômetro longe da palavra, significa que você estará longe 1 quilômetro de Deus, no que diz respeito à vida de santificação. Se você é uma pessoa que tem comunhão diária com a palavra, pode ficar certo, Deus vai trabalhar na sua vida e você vai ter uma vida de profunda comunhão com Ele, porque a palavra, ela promove. Jesus foi quem disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra, irmãos, ela deve estar presente em todos os sentidos da vida cristã. Por exemplo, na adoração a Deus, no culto, na adoração, no louvor, tem que estar a palavra presente, porque a palavra, ela vai determinar se o que estamos fazendo está correto ou está errado. É a palavra quem faz isto. Amém? Por essa razão, Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, ele disse assim:
a palavra de Deus ou de Cristo habite em vós abundantemente. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Tem crente que tem a palavra no seu coração, mas ele não tem de forma abundante. Ter a palavra de forma abundante, isto acontece de acordo com a atenção que a gente dá à palavra, a nossa dedicação com a palavra. E isto tem a ver com a leitura, com a meditação, com a frequência aos cultos, principalmente cultos de doutrina, de escola dominical, trabalhos voltados ao ensino da palavra. Os irmãos vejam que há, na maioria dos crentes, em geral, em todo o mundo, uma preocupação muito grande no que diz respeito ao louvor. É assim ou não é? Se se faz um trabalho de louvor, é uma multidão. Se chamar um cantor de nome, e às vezes, irmão, pessoas que não cantam nada, sabe? É só barulho. Eu não vou citar nome aqui por uma questão ética, mas tem uns aí no mundo gospel que às vezes eu coloco assim em uma rádio, porque a gente ainda não está tendo acesso à nossa escada devido a algumas necessidades que estão sendo solucionadas, mas eu fico olhando assim, meu Deus, como é que o povo gosta de um negócio desse, irmão? Música funk, gospel. E tem pessoas que vão atrás disso. Eu não estou me referindo a nós aqui, que nós não gostamos disso. Quem é acostumado a comer filé, vai atrás desses ossos. Essa igreja aqui é a igreja que come filé, no bom sentido da palavra. Se tem uma igreja no Brasil que tem mensagem, que tem palavra, que tem ensino, com todo respeito às demais, eu sei que há outras também, mas eu estou falando daqui, é essa aqui, irmãos. Amém? Mas eu fico observando, irmãos, até o louvor tem que ter a palavra, irmãos. As 3 fontes de louvor que a Bíblia ensina é a palavra, o sofrimento e a natureza. As coisas criadas por Deus é uma fonte de louvor, de hino, de se compor. Os irmãos estão entendendo? Mas às vezes as pessoas fazem cada hino, às vezes aparece cada hino cantado que a gente não sabe o que a pessoa está querendo dizer. Mas quando se canta a palavra, Deus toca no coração, Deus renova pessoas que chegam no culto, porque a palavra é a palavra. Tudo que Deus faz, Ele faz por meio da palavra. O escritor aos Hebreus disse, irmãos, pela fé entendemos que as coisas que foram criadas não foi feita do que é aparente, mas foi resultado da palavra. Deus foi abrindo a boca e as coisas foram acontecendo. Ainda hoje é assim na igreja, irmãos. Deus age por meio da palavra. Amém? Na adoração tem que estar a palavra. Vai orar de acordo com a palavra. Sabe por que muitas orações não são atendidas, não são respondidas? Porque às vezes a gente ora fora da palavra. E a palavra ensina como é que se deve orar. A palavra ensina que a gente deve orar, primeiro, com humildade. Não se deve orar com o coração cheio de ira, cheio de revolta, cheio de mágoa, cheio de soberba. Tem que orar com humildade. Lembra dos 2 que foram orar no capítulo 18 de Lucas, versículo 9 a 14? Um foi com o coração cheio de soberba. Senhor, tu sabes que eu não sou igual aos outros. Já começou errado. Que já se colocou num pedestal melhor. Tu sabes que eu não sou igual aos outros homens. Eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu sou uma bênção. E muito menos não sou da qualidade desse. Veja, irmãos, a palavra ensina como orar. O outro não teve coragem de olhar para cima, baixou a cabeça, bateu no peito e disse, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Deus ouviu a oração deste, amém? E rejeitou a oração daquele. A palavra ensina que devemos orar com fé. Marcos 11, 25. E tudo que orando, crendo, recebereis. Orar com fé, orar confiando. Confiando não nos nossos méritos, mas confiando na bondade, na misericórdia de Deus, no favor divino, nos cuidados de Deus. Amém, irmãos? Orar em nome de Jesus. João 16 e 23. Orar pedindo a Deus em nome de Jesus. É a palavra, eu estou falando da palavra agindo na nossa vida em tudo. Entendeu? Orar em nome de Jesus. Há pessoas que oram e ele encerra a oração dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parece que pediu a uma 4ª pessoa.
A gente ora a Deus pedindo a Ele em nome do Filho. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se ora a Deus pedindo em nome de Jesus, a oração, ela deve ser feita de acordo com a palavra. 1 de João 5,14, a Bíblia diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A palavra diz que a gente deve orar submetendo o nosso pedido à vontade de Deus. Não é encurralando Deus e dizendo: se tu não me deres daqui para terminar o congresso, eu deixo de ser crente. Você vai deixar de ser crente, porque Deus não tem a obrigação de fazer o que você quer. Agora, se você chegar para Ele e disser a Ele: Senhor, tu sabes que eu preciso, eu não tenho outro caminho, tu és o meu ajudador, eu preciso da tua ajuda, Senhor, eu preciso do teu socorro. Pode ficar certo que antes de terminar esse congresso, Ele vai abrir essa porta, Ele vai resolver esse problema, Ele vai atender essa oração e você será atendido, porque Ele mesmo disse na sua palavra, no Salmo 50, versículo 15, Ele disse: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus tem prazer de ouvir oração, irmão. Deus tem prazer de dar resposta. Deus tem prazer de socorrer seu povo. Amém? E na santificação também é assim. Quem deseja ser santificado deve buscar na palavra a santificação. Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra. A palavra purifica. Quantas vezes a gente vai ler a palavra e quando a gente começa a ler, a palavra começa a falar dentro de nós, como se estivéssemos ouvindo literalmente uma voz, e vai corrigindo os nossos defeitos. Existem pessoas que lêem a Bíblia para saber quantos defeitos a Bíblia tem. Nós devemos ler a Bíblia para saber onde a gente precisa mudar, porque a palavra de Deus é perfeita, está escrito, é perfeita, irmãos. Não é a Bíblia que precisa de correção, é o leitor. Nós que lemos, precisamos ler a Bíblia como quem se olha no espelho, já foi dito aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Quem ouve a palavra, quem lê a palavra, quem observa a palavra, quem estuda a palavra, não deve ler procurando erros, mas deve ler procurando em que precisa melhorar, como precisa melhorar. Amém? E isto deve ser todos os dias. O Senhor disse a Josué no capítulo 1, e o versículo de número 7 e 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para fazer conforme tudo quanto nele está escrito, então prudentemente te conduzirás e te irá bem. Quem deseja viver bem neste mundo, em relação à sua vida com Deus, deve ter amor pela palavra, deve ter paixão pela palavra. Escute o que eu vou dizer. Esta palavra, ela está acima das minhas experiências. Às vezes há pessoas que colocam suas experiências no nível da palavra. Esta palavra está acima das minhas experiências. Esta palavra está acima dos meus sonhos. Esta palavra está acima de qualquer visão que eu venha ter. Esta palavra está acima de tudo. Amém, irmãos? É o autêntico e verdadeiro aferidor de tudo, é a palavra. Então, se você quiser ter uma vida de santificação de forma equilibrada, então se santifique pela palavra. Busque na palavra esta santificação. Amém? Porque às vezes há pessoas que buscam um tipo de santificação que não tem apoio na palavra e cria tanta fantasia, cria tanta coisa. Uns exageram para a direita e outros para a esquerda. O que seria direita dentro do contexto que estou falando? Seria um tipo de liberalismo. Abre o caminho demais, escancara as portas. Jesus disse que o caminho é estreito, a porta é estreita. Mas tem uns que, com o intuito de chegar e levar muitos para o céu de qualquer maneira, aí enlarguece. E há outros que estreita demais. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Coisas que não têm a ver com a palavra. Eu estou me referindo a coisas da cabeça. Os irmãos estão entendendo? A verdadeira santificação
é aquela que é produzida na vida do crente pela palavra de Deus. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Foi esta palavra que o Senhor pôs no meu coração e acredito que ela não voltará vazia, mas ela há de produzir os efeitos para os quais ela foi enviada, em nome de Jesus. Agradeço mais uma vez ao pastor e a todos os irmãos.